amadas de Deus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para o nosso workshop, que vamos falar com as queridas que servem a Deus sozinhas, né? Que os maridos não acompanham. Por enquanto, fácil, né? A gente seguir os caminhos do Senhor sozinho não é muito fácil, mas o Senhor tem a direção de todas as coisas. Opa, glória a Deus. Acho que agora vai, né, Boa querida? tarde. Sim, agora deu certo. No início, né, deu um probleminha, mas para a honra e glória do Senhor deu certo. Boa tarde, mulheres fortes. Eu sou a Rose, da IEP Riacho Grande, né, com o pastor Valdir. Estou aqui com muita alegria, querendo aprender muito, em nome de Jesus. Amém. A Carla me convidou para fazer uma oração e vamos estar entregando nossas vidas na mão do Senhor, né? Amém. Que o Senhor use a Carla, né? Que é o vaso de hoje que vai abençoar nossas vidas, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, te dar graças por essa oportunidade, Deus, onde o Senhor tem usado as nossas vidas, Pai. E hoje, em especial, eu sei que o Senhor vai usar a vida da Carla para nos abençoar principalmente aquela mulher, Pai, que te serve, Senhor, com muita alegria, mas que ainda não tem, Senhor, o seu esposo, a sua família, juntamente com ela, servindo e seguindo o Senhor. Mas eu sei, Deus, que o Senhor hoje vai dar estratégia à tua serva, e em nome de Jesus, muitas mulheres vão ser tocadas, muitas Amém. mulheres vão encontrar segurança no Senhor, vão se fortalecer para permanecerem, ó Deus, é isso que eu te peço, para permanecerem firmes, para que através da vida delas, do testemunho delas, na sua casa, na sua convivência, com o seu esposo, com a sua família, Senhor, eles venham ter sede, necessidade, Senhor, de te conhecer, Pai. Pois o propósito, Senhor, de cada irmão, de cada vida que te conhece, é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Essa é a alegria de todo cristão, Pai. Que toda a sua casa sirvam ao Senhor. E eu sei que muitas mulheres têm encontrado dificuldade por estarem sozinhas, né? Não estão sozinhas porque somos uma família, a partir do momento que entramos numa igreja, né? Que congregamos, temos uma família espiritual. Mas a alegria é bem maior quando o seu esposo a acompanha. E hoje, Pai, através dessa live, através do que o Senhor colocou no coração da Carla, eu tenho certeza que muito vamos aprender e entender. E vamos aprender como ter uma postura, Pai, de mulher firme, de mulher forte, para que o nosso testemunho venha a ser aquilo que venha fazer os nossos maridos entender, Pai. Em nome de Jesus, que só o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, Deus. Por isso, Pai, eu coloco nesse momento a Carla nas tuas mãos, Pai. Amém. E coloco cada uma mulher desse grupo, Pai, desse grupo de mulheres fortes que o Senhor formou através da Carla. Toma ela em tuas mãos, Pai, e usa ela hoje como vaso. Em nome de Jesus, Pai, desde já eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha querida. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oração. Fica conosco, convida as mulheres aí que você conhece, né? Que principalmente que tem essa condição. E vamos ouvir o que Deus tem para falar, tá bom? Amém. Um beijo, amém. Rose. Obrigada. Deus te abençoe, viu, querida? Beijo. Amém. Amém. Agora eu vou chamar a Josi, que é ela que vai fazer a entrevista para fazer. Se de repente a gente não conseguir conectar, ela vai escrever as perguntas e eu vou respondendo aqui para vocês, né? Vamos lá, Josi, então. Cumprimenta o pessoal por aí mesmo e aí você pode ir conduzindo as perguntas, né? Vai ter um pouquinho mais de trabalho porque vai escrever. E aí eu vou respondendo daqui. Será que vai agora? Vamos ver. Tô ouvindo alguma coisa. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Paz. Então tá bom. Bom, vamos começando. Se entrar, a gente continua com o vídeo, senão eu vou escrevendo como você falou. Não, mas se o áudio tá aparecendo, tudo bem também, tá melhor. Vamos lá. Tá bom. Então, Carla, pra gente ir ganhando tempo, conta pra gente, Carla, com quantos anos você se casou? Conta como é que foi o seu início de casamento pra gente.
Vamos lá. Então, na verdade, eu casei, eu tinha 18 anos, né? Eu tinha 18 anos e eu não era crente, não. Eu era católica. Eu era católica e a minha mãe tinha se convertido. Um ano e meio, mais ou menos, antes disso, ela tinha se convertido. Só que ela era uma pessoa super depressiva, né? E assim, eu achava que ela precisava muito e eu não precisava. Então, e eu era praticante, bem praticante mesmo, católica, né? Mas aí eu fiquei grávida, foi assim, o meu pai foi transferido para Recife, a gente morou em Recife por um ano e meio, mais ou menos, e a minha mãe se converteu lá em Recife, que ela tinha muita depressão. Isso daí é um testemunho que eu posso trazer lá para dar para vocês, que foi sensacional, que foi um seu impacto na minha vida, né? Como Deus libertou ela da depressão. E aí nós voltamos para São Paulo e eu reencontrei o meu marido, que a gente se conhecia da adolescência, e eu fiquei grávida, né? E foi assim, uma tribulação muito grande mesmo. Eu tinha 18 anos, ele tinha 20. Eu não era protestante, não era evangélica, eu era católica, mas eu frequentava a igreja católica e mesmo no catolicismo era um horror. A pessoa fica grávida antes do casamento, né? E aí a gente se casou. Casou, não tinha nada. E eu não ia na igreja com a minha mãe, mas, assim, a minha primeira semana de casamento foi um horror já. Porque assim, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha Deus, a gente não tinha dinheiro, não tinha maturidade, então foi horrível. E aí eu comecei a ir para a igreja com a minha mãe. Eu estava grávida do meu filho, né? Então eu casei em maio. E em junho eu estava indo para a igreja com a minha mãe e eu aceitei Jesus na igreja. E aí, quando o meu marido soube, foi um horror. Foi um show de horror, como diria a juventude aí, né? Porque ele não me conheceu, ele dizia para mim assim: eu não vou ficar com você, porque eu não casei com crente. Então imagina, hoje crente é legalzinho, né? Mas naquela época, ser crente era sinônimo assim de você mudar completamente sua vida mesmo, né? Mudar o jeito de se vestir. Então o que a gente entendia por crente era isso. E assim, meu marido, ele é filho de italiano, então eles são católicos, apostólicos, né? E aí eles detestavam crente. Então começou a dificuldade aí. Ó, a Josi está dizendo, vocês eram bem jovens mesmo. Eu imagino a dificuldade que foi. Conta pra gente como seu esposo encarou essa mudança. Pessimamente. Horrível, né? E aí a gente teve muitos conflitos, muitos. Então, assim, eu ia para a igreja só de domingo. Eu morava lá no Jordanópolis e a igreja que eu ia era a Quadrangular de Ferrazópolis, que era bem pequenininha atrás do shopping. E eu ia só no domingo, mas assim, quando dava piti, eu não podia ir, né? Então, assim, às vezes ia na casa da mãe dele, por exemplo, eu ficava olhando no relógio que eu queria ir para a igreja, mas às vezes eu não podia insistir, porque tinha bastante conflito mesmo. Aí meu filho nasceu e ele falava para mim assim: vai lá, leva o seu filho para ser tocador de bumbo na praça. Naquela época eu estava passando uma novela na Globo aí que o cara tocava bumbo, eles eram crentes e ficavam na praça pregando, né? Então ele falava que eu ia fazer isso com meu filho. E era muito choro. Eu chorava muito, ele encarou muito mal. Teve uma vez que ele catou todas as coisas dele, colocou dentro de uma mala e ele falou que ele ia embora, porque ele não ia ficar com uma pessoa que fosse crente. Então foi esse o cenário, né, da minha conversão. Quando eu fui para me batizar, eu demorei um pouquinho, um ano e pouco para me batizar, porque eu fumava e eu queria muito parar. E assim, um dia eu conto para vocês o testemunho de como eu parei de fumar, porque foi sobrenatural também. Mas eu fui para o batismo só eu e a minha mãe. Eu apresentei o meu filho também, eu e a minha mãe na igreja, né? Eu tive que batizar o meu filho na igreja católica, porque a família dele toda era católica. Então, não foi fácil.
É a Josi. Eu imagino você bem jovem. Sim, 18 anos. Hoje eu olho uma menina de 18 anos, eu falo, meu Deus, uma criança. E eu era uma criança, né? Havia dificuldade com a família também. Sim, a gente não tinha... O Renato trabalhava num banco, né? Banco Nacional, né? Para as mais velhas aí vão lembrar. Mas eu não tinha nada também, não tinha profissão. Eu tinha 18 anos, eu não tinha nem terminado o ensino médio. Mas assim, eu senti o mover de Deus quando eu aceitei Jesus, né? E aí eu abracei aquilo. Porque eu tinha um susto com o casamento, né? A Marjorie falou um pouco hoje do início do casamento, que ela não ela não teve tantos conflitos assim, mas eu tive muitos conflitos culturais. A minha prima, Fabi. Oi, meu amor. Então, eu tive muitos conflitos culturais da minha família com a família dele. Eu estava grávida, então assim, nem sei se existia amor suficiente para a gente se casar, né? Nem sei se a gente sabia o que era amor naquela época. Então assim, a gente teve todos os tipos de conflitos, conflitos culturais, econômicos, né? De idade, de imaturidade, com filhos, né? Então assim, a gente teve todo tipo de conflito. Gente, tá travando para vocês aí? Porque vocês me digam, né? A Marcinha tá falando que tá travando para ela. Aí eu não sei se é para todo mundo, se for de um tempo, a gente para a live e começa de novo. Vocês me avisem. Dá um oi para mim aí. Tá normal. Tá bom. Então, Marcinha, meu amor, de repente você precisa reiniciar alguma coisa aqui. Deve ser alguma coisa na rede de internet, às vezes é. Bom, vamos lá. Aí a Josi fez outra pergunta aqui. Em algum momento passava pela sua cabeça deixar de ir para a igreja por causa dessa dificuldade e de todos esses conflitos? Bom, não. Gente, incrível isso. Eu pensava nisso outro dia. Vocês podem não acreditar, mas é a verdade. Nunca na minha vida eu pensei em deixar Jesus por essa razão. Eu vivia pensando assim, como eu faço para ir para a igreja? Porque assim, o que eu senti na presença de Deus, eu buscava Deus desde criança. Um dia eu conto esse testemunho para vocês de quando eu comecei a ir para a igreja católica sozinha, porque a minha família não praticava. Então eu tinha sede de Deus. E quando eu senti aquele mover do Espírito Santo no meu coração, foi algo tão forte, tão tremendo. Eu acreditei tanto que o Senhor poderia mudar a minha vida. E o que eu sentia quando eu estava na igreja, embora eu não conhecesse muito da palavra, era tão tremendo e tão maravilhoso que eu não tinha vontade de parar de ir para a igreja. E aí, o que eu encontrei era algo tão lindo e tão preenchedor. Eu senti um amor assim que eu não tinha o direito de privar o meu filho de passar por isso, de conhecer esse Deus dessa forma. Então nunca, até o dia de hoje, eu me emociono quando eu falo isso, porque outro dia eu pensei nisso. Eu já passei muitos problemas na minha vida, mas eu nunca pensei em deixar Jesus e nem deixar de ir para a igreja. Nunca. Mas eu tinha dificuldade para ir. Eu só podia ir no domingo e quando tinha algum problema ali, eu não podia ir. E aí, um belo dia, eu era o pastor bispo, que era o meu pastor. Mas você se sentia sozinha indo para a igreja? E como era quando você voltava para casa com o coração cheio do amor de Deus? Eu tinha muito desejo que ele sentisse o que eu sentia. Então, assim, a gente comete muitos erros nesse momento, né? Porque a gente às vezes quer enfiar Jesus goela abaixo da pessoa. Então você fica falando só naquilo e a gente está naquele momento do primeiro amor. Então eu tinha muito desejo de falar de Deus, né? E aí ele não aceitava, não queria. E eu comecei a orar, né?
quando eu percebi que não podia falar de Deus para ele, porque ele me chamava assim de beata, ele falava assim, logo você para, porque você também já foi da católica, e agora eu falava, não vou parar. E aí o pastor bispo, ele me deu uma orientação muito inteligente, muito de Deus. Ele falou, irmã, não fala nada para ele mais. Não fala nada. Você ora. Todas as vezes que você pensar nele, você diz assim, Senhor, salve meu marido. Salve meu marido. E aí aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a orar, né, por ele, e o meu coração começou a encher de alegria e de paz, e eu não tinha mais aquela sede de ficar enfiando Jesus nele. Eu comecei a orar. E aí, porque a pessoa que é salva, Deus vai completando as coisas na vida dele, né? E essas coisas, quando elas transbordam, elas tocam quem está por perto. E aí um belo dia, um sábado, estava tudo bem na paz, né? Ele fez assim para mim, eu já tinha me batizado, né? E ele fez assim para mim, um sábado, eu nunca havia ido num culto de sábado, ele fez assim, se você quiser ir para a igreja hoje, eu vou com você. Eu fiz assim, né? Dentro de mim, né? Assim, na minha cara, eu fiquei plena, não falei nada, mas por dentro eu fiquei, ah! Aí eu falei, sim, vamos. Levantei, tomei banho, arrumei o neném, né? E nós fomos. Ele conhecia o pastor bispo, porque eu morava junto, nós morávamos na casa da minha mãe, e o pastor bispo frequentava a casa. E aí, quando terminou o culto, ele foi lá conversar com o pastor bispo, e aí ele voltou, nós saímos, eu passei na casa da minha avó, que ainda era viva, e aí ele falou para mim assim, você não vai perguntar por que eu fui conversar com o pastor bispo? Aí eu falei, por quê? Ele falou, eu fui falar para ele assim que eu me arrependi de não ter aceitado Jesus hoje. Eu falei, não acredito. Eu falei, e ele disse o quê? Ele orou por mim. Eu falei, ok. Bom, passou uma semana, ele aceitou Jesus e bem rápido, mais rápido do que eu, ele se batizou. Maravilha, né? Você deve estar pensando assim, que maravilha, né? Que fácil. Não tão fácil assim, né? Ele começou a ir para a igreja, começou a ir, mas ele não ficou firme, super firme, né? Porque mulher, a gente tem que entender assim, mulher e homem são duas pessoas diferentes, dois seres diferentes. Então a intensidade que a mulher tem nos sentimentos, da forma que a gente fala, da forma que a gente expressa quando tá triste, que chora, quando tá feliz, que chora também, né? É outra. Então, assim, não foi... E a velocidade que as coisas acontecem na vida das pessoas são diferentes. A velocidade é diferente. O agir de Deus é diferente. E a gente tem mania de querer que as coisas aconteçam da forma que eu quero. Da forma que eu acho que deve acontecer. Ou até mesmo, sem maldade nenhuma, da forma que aconteceu para mim. E não é assim. Porque Deus nos vê na individualidade. Ele nos vê diferente. E aí, ele começou e... Vou chamar a Josi de novo para ver se ela faz outra pergunta. E aí, ele ficou... Mas não mudou totalmente, né? A Josi perguntando, como você lidou com essa fase? Logo que ele aceitou Jesus. Você chamava ele para ir para a igreja? Então, eu chamava... a gente começou a ir de domingo, mas eu acho que eu colocava assim muita pressão, às vezes, que eu queria muito. Eu fiz assim, carreguei ele no colo. Aí, às vezes, para ele ir para o grupo de homens, eu falava assim, pode ir na frente, que depois eu vou com o nenê, entendeu? Para assim, para não colocar. Eu tentava não colocar nenhum obstáculo para ele. Só que assim, teve muitos momentos que o Espírito Santo falou para mim assim, para. Porque você não é Deus. E aí um dia eu perguntei para o Senhor, né? Porque mulher é fogo. Até para conversar com Deus a gente tem mania de querer, né? De querer encostar o Senhor na parede. E eu fiz assim, Senhor, ele não se converteu. Por que ele aceitou Jesus? E eu falei isso para ele várias vezes. Quando eu via que ele fazia alguma coisa que eu achava que era contrário,
Eu falava assim, você aceitou Jesus, você se batizou porque você quis, várias vezes. E aí eu falei isso para Deus. Eu falei assim, Senhor, ele não se converteu verdadeiramente. Por quê? Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Como nós somos limitados na nossa visão. A gente não tem visão, na verdade. O Espírito tem visão. A gente tem a nossa vista, que vê aquilo que está na nossa frente. Mas a visão é o Espírito Santo que dá daquilo que não existe ainda. E aí ele disse assim para mim, o Espírito, ele agora não pode te impedir de ir para a igreja. Com essa resposta que o Espírito Santo me deu, eu já deveria ter entendido, se eu fosse mais madura com Deus, que o tempo ia demorar para amadurecer. Entendeu? Porque o que Deus fez? Deus proveu para mim o meu caminho para a igreja. Porque antes tinha muita tribulação e ele me impedia de ir. Mas no momento que ele aceitou Jesus, porque verdadeiramente ele sentiu e ele se batizou, embora ele não estivesse maduro e Deus tem o tempo dele para trabalhar, ele já não podia mais me proibir de ir para a igreja. Porque o próprio Espírito Santo ia falar para ele, você não pode falar para ela não ir para a igreja. Você também é crente. Então Deus ele tem a forma dele de trabalhar. Ele tem a forma dele de fazer. Então eu chamava, eu incentivava, né? Nesse tempo ele começou a se firmar, começou a ir, né? E a outra pergunta, você diria que Jesus conhece cada um do jeitinho que cada um é? Que cada um precisa de um tempo de tratamento com Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Senhor, ele nos trata de forma individual, né? E nós também temos que entender as pessoas, porque olha só, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos na vida são os relacionamentos. Por quê? Porque nós esperamos que as pessoas ajam da forma que nós achamos que é certo. Só que uma pessoa é diferente da outra. E é tão sensacional que o Senhor nos olha na individualidade e ele consegue ver as coisas boas que cada um de nós temos e ele vê os defeitos e os defeitos ele trata. A diferença de nós, a gente vê os defeitos, né? A gente ignora as qualidades na hora que um defeito vem e nós queremos tratar com as nossas mãos. A gente não consegue muitas vezes nem nem tratar os nossos próprios defeitos, quanto mais o defeito dos outros. Aí a irmã está perguntando, quanto tempo você orou para a conversão do seu marido? Então, conversão é uma coisa bem prolongada. O meu marido aceitou Jesus e se batizou com 1 ano e meio que eu estava na igreja. 1 ano e meio. Mas isso foi uma trajetória, né? E nesse momento que ele aceitou Jesus e se batizou, Deus proveu para mim o caminho para a igreja. Eu já não precisava mais pedir para ele para ir, ou fazer todo aquele meio de campo para eu poder ir. Entendeu? Ele já não me proibia de ir. Então eu já tinha liberdade para ir para a igreja, que parece bobagem nos dias de hoje. Não que ele falasse, você não vai, mas para eu ir para a igreja, eu tinha um conflito. Então, assim, não era todas as semanas que eu conseguia ir para a igreja sem conflitos, ou algumas semanas eu evitava de ir para não ter conflito. Entendeu? Então, no momento que ele aceitou Jesus, Deus tirou esse problema do meu caminho. Então, eu conseguia ir, levar o meu filho, né? E ele ficou um tempo, e depois de alguns anos, eu já tinha a minha filha,
pequenininha, ele se afastou. Ele se afastou. E aí começa, porque eu tinha duas crianças pequenas e ele não ia. Então ele ia me levar, ia me buscar. Tinha algum dia que ele falava, não vai hoje não. Mas eu ia. Então eu tinha que... Esse foi um momento crítico, que eu tinha que tomar cuidado com as coisas que eu falava em casa, que eu tinha que tomar cuidado para não ficar enchendo ele demais de Deus, porque ele não estava naquele momento que ele queria ouvir. Vocês tiveram quantos filhos? Qual o seu posicionamento com relação à educação dos filhos? Então, nós tivemos 2 filhos. Eu tenho um menino, e daí, quando meu menino tinha 3 anos e 10 meses, aí eu tive o Renato, e depois eu tive a Marjorie, quando ele tinha 3 anos e 10 meses. Então, nós tivemos 2 filhos. O tempo de amadurecimento, de posicionamento, ele é diferente para cada um. Tem o tempo de Deus, eu acredito que o Senhor tem um tratamento com cada um, mas tem também a nossa predisposição de transformação, né? E isso é uma coisa muito individual de cada um. Só que as crianças não esperam o pai ou a mãe amadurecer, certo? Para poder se posicionar com Deus. Eu não pude parar. Eu agradeço a Deus por ter me dado esse direcionamento. Porque eu podia ficar esperando, né? Em casa. Nossa, o ano que vem ele vai se converter verdadeiramente. O ano que vem ele vai se posicionar, né? Como cabeça do lar espiritual. Ele é muito amoroso. Nós 2 sempre fomos muito amigos. A gente sempre conversou muito. Ele é um pai muito bom. Se você conversar com os meus filhos, ele vai falar, nossa, o melhor pai do mundo. É aquele pai que os filhos adultos, ele levanta da cama a qualquer hora, que eles pedirem alguma coisa para comer, ele vai e faz. Divertido, engraçado com os filhos. Mas a parte espiritual, ela é muito individual de cada um. Eu não podia esperar que ele amadurecesse para eu levar os meus filhos para a igreja. E hoje eu entendo muito isso quando o Espírito Santo falou para mim. Ele não pode mais te impedir de ir para a casa de Deus. O Senhor, naquele dia que falou isso comigo, ele estava me dando a mensagem de que iria demorar. E eu tinha 2 crianças, 2 que dependiam dos 2, claro, mas dependem da pessoa que está mais forte diante de Deus. Então, eu nunca parei. Teve momentos que eu me desanimava? Claro que sim. Que eu me sentia triste. Não com vontade de largar o Senhor, nunca. Mas às vezes eu me sentia abatida. Teve momentos de eu pensar assim, eu acho que eu não vou na igreja. Aí quando eu olhava os meus filhos, eu falava, não posso. Porque se eu não for, eles também não vão. A irmã Helena, ela está dizendo, nem entendi, como Deus é maravilhoso. O agir dele é lindo. Aqui em casa também é assim. Mas lembro que na palavra que através da nossa atitude levávamos as pessoas para Deus. Sim, eu creio nisso também. Olha, a gente vai chegar lá. Mas você se sentia sozinha com os filhos? Sim, algumas vezes sim. Algumas vezes quando tem aquelas orações de família na igreja, quando tinha alguma festa, né? Geralmente eu me sentia muito acolhida por Deus, mas muitas vezes eu me sentia sozinha. Ele não era de todo que ele não ia, mas ele não era o meu braço forte, entendeu? O que me fez permanecer, primeiramente, o meu amor pelo Senhor, né? Porque eu fui aprendendo a amar, a caminhar com Deus. Deus se tornou a minha fonte de vida. E eu acho que juntamente com isso vinha o meu amor e a minha responsabilidade pelos meus filhos. Eu digo sempre para eles isso, né? Que Deus usou o meu filho, o Renato, primeiramente, na minha salvação, como instrumento também. Porque foi eu ter aquele filho no meu ventre, me levou a querer Deus, a querer mudar a minha sorte, a ter uma vida diferente da minha mãe,
a ter uma vida diferente naquele casamento que começou já atribulado. Então, o meu amor por eles. Depois eu tinha mais uma menininha em casa, 2 crianças que dependiam. E assim, Jesus foi tão maravilhoso quando eu conheci, que eu desejava tê-lo conhecido quando eu era criança e a minha vida era cheia de tribulação. Então, eu queria passar para os meus filhos uma paz, eu queria que eles tivessem uma vida de paz diferente. E eu, quando eu pensava em desanimar, eu olhava para eles 2 e eu falava assim, você já imaginou se eu abandonar o Senhor e os meus filhos não vão mais? Porque eles não vão sozinhos. Eu sou a referência deles aqui na Terra. E se lá na frente, olha só, se lá na frente eu ver um drogado, a minha filha se prostituindo, largada, abandonada, eu não vou me perdoar nunca. Porque no momento que eu precisava ensiná-los, entendeu? Eu desanimei por causa das circunstâncias. Então, eu permaneci. Entendeu? Não é fácil. Porque assim, o meu posicionamento espiritual tinha que ser como se eu fosse o pai. Entendeu? Eu tinha que falar, eu tinha que repreender, eu tinha que falar para eles as coisas que não estavam certas, eu tinha que dar limites, eu tinha que, entendeu? Para equilibrar. E aí você passa a ser a chata com os filhos. Mas não tem problema. A chata com amor. Entendeu? Com amor. Eu acredito que cada pessoa age de maneira diferente. E com o meu marido, eu tive momentos de ser a chata também. Mas o Espírito Santo foi me mostrando as minhas atitudes erradas. Porque sabe como que a gente alcança o outro? Com amor. Sabe como que a gente alcança o outro que caminha junto conosco? Quando a gente transborda amor. Quando o amor sobe, que transborda, quem está junto conosco é afetado por esse amor. Sabe como que o outro é tocado pelo Senhor? Vendo Deus na nossa vida, com a nossa integridade. Com a nossa integridade de ações, com a nossa honestidade, com o nosso trato. Eu não estou dizendo que eu fiz tudo perfeitamente, eu tive muitos erros. Você passou por essa situação sendo bem jovem. Hoje existem mulheres de várias idades, cujos maridos não as acompanham. O que você diria para essas mulheres de todas as idades nessa situação? Se encha do amor de Deus, para que você transborde. Lembra de um copo transbordando? Você pegar esse copo aqui e você encher até a boca, ele vai transbordar. E quando transbordar, tudo que tiver à volta dele vai ser tocado pelo conteúdo desse copo. Então se encha do amor de Deus, porque você vai ter compaixão até do seu marido quando ele erra. Se encha do amor de Deus, para que você não julgue as ações. O Senhor não manda que a gente julgue. Ele não manda que a gente tente solucionar o comportamento das pessoas. Ele manda que nós amemos. Eu acredito que o grande problema que nós temos hoje nos relacionamentos é o amor condicionado. Certo? Então, o amor, ele não pode ser condicionado a algo que a pessoa faça. O amor, ele tem que ser genuíno. Deixe o comportamento para que o Senhor cuide. Ame simplesmente. Essa minha xícara aqui que eu tô tomando um café, ela tem uma mensagem interessante, uma frase que eu vou dizer para vocês. Outra coisa, não pare. Não desanime. Você se enchendo do amor de Deus, da palavra de Deus, o Senhor vai te dar estratégia. Não pare. Quem para, não chega a lugar algum. Determine onde você quer chegar na presença do Senhor. Não pare. Aí essa minha xícara, ela fala assim, ó. Não sei se você consegue ler. Talvez não, né? A vida é como andar de bicicleta.
para se ter equilíbrio, é necessário se manter em movimento. Então, para a gente ter equilíbrio na presença do Senhor, para ter equilíbrio cheio de Deus, no amor de Deus, é necessário se manter em movimento. Se você parar, você perde o equilíbrio. Porque o Senhor, ele nos dá diariamente alguma coisa. Seu marido, ele vai ver. O meu marido, ele me respeita. Ele não faz as coisas que eu faço. Nós temos atividades diferentes. Ele vai para a igreja. Ele ora. E um dia ele falou para mim assim, porque eu estava julgando, estava cobrando dele algumas coisas, e ele fez para mim assim: quem é você para dizer que eu não estou na presença de Deus? E isso me deu um chacoalhão. Sabe por quê? Realmente, eu não sou ninguém para julgar a presença de Deus na vida das pessoas. Então, a gente não pode ficar julgando. Não é fácil servir a Deus sozinha, não é. Mas não devemos parar. Isso é incrível. A gente não pode parar. Para se manter firme, para se manter em pé, você tem que se manter em movimento. Você não pode parar. Para ter equilíbrio, é necessário se manter em movimento. Você não pode parar. Lembre-se, eu falo que os meus filhos me salvaram. Deus usou os meus filhos para me salvar de muitas situações. Da depressão, da tristeza. Não podemos parar. Então, quando eu olho para eles, eu falo assim, eu não posso parar. Hoje os meus filhos não dependem mais de mim. Mas eu não posso parar porque eu preciso orar por eles. Eles não dependem mais de mim. Mas quando eles olham para mim que eu estou triste, eu entristeço a vida deles também. Não posso parar. E eu preciso, principalmente por uma necessidade pessoal, de estar com Deus na eternidade. Quando você se sentia cobrada, frágil, como se você se mantinha firme? Primeiramente, me lançava nos braços do Pai. Porque é onde eu chorava. Eu sou muito chorona mesmo, né? Então eu chorava, sabe? Me lançava. E aí o Espírito Santo vem com refrigério. Segundo, olhava para os meus filhos e priorizava os meus filhos na minha vida. Porque quem não tem prioridade, quem não tem planos, você não sabe para onde vai, você fica perdido. Até a Alice, lá nos Países das Maravilhas, ela fala, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você tem que determinar para onde você quer ir. Eu quero estar com Deus na eternidade. Então existe um caminho certo para isso. Não é qualquer caminho. Então, primeiramente, eu estar firme na presença de Deus. Segundo, era a prioridade na minha vida da vida dos meus filhos, a alegria dos meus filhos. Então, a vida deles para mim, aqui nesta terra, a vida deles para mim é a coisa mais importante que existe. Não tem nada mais importante nesta terra do que a vida dos meus filhos. Então, tudo que eu puder fazer aqui, terrenamente, para que eu não dê problemas para eles. Quer dizer, eles vão fazer as próprias escolhas, mas eu não quero ser a fonte da preocupação. Então, eu quero, e para isso eu tenho que estar o quê? Firme com Deus. Para estar feliz no momento da dificuldade. Para se manter de pé no momento da tribulação. Eu tenho que estar firme com Deus. Seja qual for a sua prioridade. Se você estiver firme com Deus, você consegue passar. Hoje, olhando para trás, você diria que valeu a pena ter insistido? Com certeza. Eu vejo a vida de tantas pessoas, infelizmente, de tantos jovens, na idade dos meus filhos, que as mães não tiveram o mesmo posicionamento. E a vida foi cheia de tribulação. Valeu a pena totalmente. Valeu a pena hoje eu ter a minha família. Né? Valeu a pena o meu marido. Eu estava falando hoje para uma pessoa que eu estava ministrando. Eu falei, a gente tem que aprender a olhar as qualidades das pessoas.
que todos têm qualidades. E aprender a olhar para os nossos defeitos, para podermos entender os defeitos dos outros e não julgar. Então, eu louvo a Deus pelo meu marido. Entendeu? Eu estava falando outro dia, eu falei assim, olha, tem várias coisas que eu preciso dele. Agora eu louvo a Deus pelos meus filhos, que hoje eu vejo meu filho ministrando a palavra de Deus, eu vendo Deus sendo real na vida dele, ele vivendo promessas e bênçãos do Senhor. Eu vejo a minha filha, sabe, ministrando a palavra com o marido dela, que já veio para agregar, né? E se eu tivesse desistido lá atrás, onde eles estariam hoje? Se eu tivesse permitido muitas coisas na minha casa, falar, meu marido não tá nem aí, então deixa pra lá. Não, não. Entendeu? Eu tentava impor e colocar os princípios de Deus na vida deles. Não foi fácil. Às vezes eu olhava pra gente com ódio. Eu perguntava para Deus, Senhor, tô fazendo certo? Não é fácil também quando você está sozinho. Porque você pergunta para quem? Com quem você conversa sobre que atitude tomar? Muitas desistem no meio do caminho, sim. E a minha palavra para você hoje, querida, não desista. Não desista. Lembra da xícara transbordando. Não pede para o Senhor mudar o seu marido, pede para você ser transformada. E na sua transformação, ele ser surpreendido com a sua transformação. Primeiramente, quem deve ser surpreendido com a nossa transformação tem que ser as pessoas que nos conhecem, que caminham conosco. Elas têm que ser impactadas pelo transbordar de Deus na sua vida. Entendeu? Então, assim, ele vai ser tocado. Quando você mudar, quando Deus transformar você, ele vai ser a primeira pessoa que vai ver. A primeira pessoa que vai ver a sua transformação. As pessoas que estão junto conosco, elas veem como que a gente reage a um problema. Elas percebem como a gente age diante da tribulação. Elas percebem tudo. Na hora da falta de dinheiro, na hora do dinheiro, na hora da alegria, na hora da doença, as pessoas percebem isso. Então, quem está com você são as primeiras pessoas, embora você ache que não, mas quem caminha com você ao seu redor, quando você transbordar, eles são os primeiros a serem afetados por Deus que transbordou na sua vida. Não desiste mesmo. Não desiste do seu esposo, não desiste da sua família. Romanos 12:12 diz, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Este versículo me veio à mente enquanto você nos deu esse testemunho maravilhoso. Glória a Deus, Josi. Glória a Deus pela sua vida, sabe? Glória a Deus pela vida de todas as líderes. Eu realmente peço ao Senhor que o Senhor abençoe vocês, dê estratégia, que isso não é uma receita de bolo. Mas quando a gente ouve o testemunho de alguém que venceu, você fala assim, nossa, o Deus é o mesmo. Se ele fez nela, ele faz em mim também. Algumas coisas não mudam. Algumas coisas não mudam. É você se encher da palavra de Deus, é você se encher do Espírito Santo, você pedir estratégia para o Senhor e transbordar o amor. Eu tenho um verso para vocês aqui também. Provérbios 14:1, ele diz assim, toda mulher sábia, toda, ele não fala a mulher, esta mulher, aquela mulher. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Ela não fala que o marido derruba a casa, fala que a mulher derruba a casa. E o que nós vemos hoje são casamentos desfeitos, desfeitos, desfeitos. Entendeu? E eu acredito que às vezes falta um pouco de sabedoria na vida das mulheres. E nós precisamos, como povo de Deus, a gente precisa buscar sabedoria do Senhor. Nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor. E depois, Provérbios 15:15, ele diz assim, ó. Todos os dias do aflito são maus,
mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Então, assim, eu não sei como está a sua vida, né? Agora, se você anda aflita, sabe, desesperada, irritada, não sabe o que está fazendo, diz que todos os dias do aflito são maus, mas o que tem coração alegre, né? Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Então, a alegria onde você vai buscar? No Senhor. Às vezes os dias não são bons. Às vezes as notícias não são boas. Às vezes você está passando problemas realmente. Mas a alegria não pode estar condicionada a nenhuma circunstância. A nossa alegria vem do Senhor. Então, quando estamos fracos, o Senhor que nos fortalece. Com certeza. É Ele que nos fortalece. Está precisando de força hoje? Busca força no Senhor. Restaura relacionamentos. Agora, lógico, o seu marido, que maravilha, que bênção você ter alguém que serve a Deus junto com você, no mesmo espírito, até mais, né? Porque o marido ele deveria ministrar na vida da mulher. Mas, perdão, mas se não é assim, se não é o seu caso, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. A gente não sabe os propósitos do Senhor. Nós não conhecemos. E como Deus falou para mim uma vez, você não é Deus. O Senhor falou isso para mim uma vez. Você não é Deus. Entendeu? Então, deixa o Senhor agir. A nossa única obrigação é se encher do amor de Deus e amar incondicionalmente. Se manter em movimento. Mantenha-se em movimento para não perder o equilíbrio. Uma outra coisa que o Senhor ministrou na minha vida, que eu cometi alguns erros durante um tempo, é que a gente tenta ensinar o nosso marido. O nosso marido não é nosso filho. O seu marido não é seu filho. Tá? Embora você faça muita coisa para ele, você faz como esposa e ajudadora. Não é seu filho. Tá? O seu marido você serve. Você serve o seu marido. Porque você tem uma submissão. A missão da casa é dele. A missão da casa é dele. Agora, se ele tem dificuldades em algumas áreas, você foi chamada para quê? Para ser ajudadora. Agora, imagina só. Eu estou precisando pintar a parede da minha casa. Então, eu preciso de ajuda na pintura. Aí você chega para mim e fala assim, ai, Carla, eu vim aqui para encerar seu chão. Eu falei, não preciso que encere meu chão. Não, mas eu quero encerar o seu chão. Não preciso. Eu preciso de alguém que me ajude a pintar a parede. Então, é isso que nós fazemos com o nosso marido. Muitas vezes. O posicionamento é dele, certo? Para ele ser o cabeça da casa. Espiritualmente, liderar a família. Se ele está com dificuldade, o que a mulher tem que fazer? Ajudá-lo. Porque ajuda, você só vai poder ajudar aonde a pessoa tem dificuldade. É isso que acontece. Tá bom? Minhas queridas, acabou o nosso tempo. Nós temos 1 minuto e meio para acabar. E daqui 2 meses, em setembro, nós vamos ter outra live falando desse mesmo tema. Vamos trazer já tem uma mulher que vai ministrar sensacional, como o Senhor usou a vida dela, né? No meio da enfermidade, o Senhor salvou o marido dela com um testemunho da forma que ela passou pela luta, é que o Senhor salvou o marido dela. Então, a gente está tendo esses workshops, certo? E muito obrigada pela presença. A gente vai deixar salvo no YouTube, então você compartilha. Queridas, Deus os abençoou. Deu uma saída e eu ia falar que Ele usou você para eu fazer diferente também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vou fazer uma oração rápida e provavelmente nós já vamos cair. Beijo para vocês. Deus abençoe. Fiquem firmes, se mantenham em movimento para que tenha equilíbrio, certo? E busque sabedoria do Senhor. E saiba que o amor transbordando, Ele vai tocar tudo que estiver à sua volta. Senhor Deus e Pai de toda glória, obrigada, Deus, por esse momento, obrigada por essas mulheres, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela experiência de vida, te agradeço pela Rose, te agradeço pela Nice, te agradeço pela Josi, que me ajudaram nessa live hoje. Obrigada, Deus. Vai formando, Senhor. E todas as outras mulheres que participaram, todas as líderes, Senhor, que estão envolvidas nessa obra. Essa obra não é minha, essa obra é Tua e está nas nossas mãos. Obrigada, Senhor. Que o Senhor salve maridos, que o Senhor abençoe as pessoas, abençoe. Em
nome de Jesus. Amém.